Quais as probabilidades de um tubo de metal sair assim? Sem falar que o caminhão ia em sentido contrário e só perfurou no lado do passageiro. Além disso, ele estava coberto de sangue e cheio de arranhões. O que poderia ser um caso bem simples de um simples acidente trágico transforma-se numa busca por provas de que nada é exatamente como aparenta ser. Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer um caso estrangeiro. Eu sei que não é muito comum trazer assim casos que sejam fora de Portugal, no entanto, trago-os quando acho que são extremamente curiosos e assim com algum tipo de mistério à volta, casos que me fascinam, no fundo, e casos que também nunca ouvi muito falar aqui no YouTube. Por isso mesmo, hoje trago-vos o caso de Todd Canhammer e da sua elaborada história que, no fim, o tramou. Na manhã do dia 16 de setembro de 2016, Todd Canhammer, de 47 anos, e a sua esposa, de 46 anos, Barbara, estavam numa viagem de carro na autoestrada M, em West Salem, que fica no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, e parecia uma manhã como outra qualquer. Mas é então que, de repente, acontece um cenário improvável e que muitos de nós até tememos. Algo vaza das proteções de uma carrinha que passava pela mesma estrada e projeta-se diretamente para o veículo de Todd, acertando na sua esposa ao seu lado, no lado do passageiro. Imediatamente, Todd para o seu veículo e liga para o 911 em busca de ajuda. A sua mulher parece ter sido gravemente atingida, já que há sangue por todo o lado. Na chamada, Todd parece atrapalhado e nervoso e ao início parece não formar frases congruentes e fala muito rápido, parecendo cortar-se a si próprio. A mim soa-me, assim como a voz dele, que é muito fininha, a um discurso meio acriançado, não sei. Apenas fala de um tubo de metal ou qualquer coisa atingindo a sua mulher na cabeça ou pescoço ou qualquer coisa. Estava constantemente a dizer or something. E que ela está muito ferida. And so your wife is injured? Yes. Okay. Yes. And there was in a car accident? Yes, a pipe or something came through her windshield. A pipe did. Pipe? Tell me exactly what happened. It got her and she's hitting the head and in the throat, I think, in the throat or something. Ainda pede que a ambulância seja rápida a chegar ao local. Já na chamada, Todd diz, parecendo estar a chorar, que a mulher parece não estar a respirar. Ainda na chamada explicam-lhe detalhadamente como fazer massagens cardíacas manuais para tentar reanimá-la até a ambulância chegar. Ao que ele responde prontamente, eu sei como fazer isso. Okay, listen carefully. I'm going to tell you how to do chest compressions. Place the heel of your hand on her breastbone, right between her nipples. I know how to do that. The other hand is the top. I know how to do that. Pump the chest hard and fast. At least blood coming out of his mouth. That's okay. Em toda a chamada, ele repetidamente diz que quer pessoas na cena já para se despacharem a chegar. Os primeiros paramédicos a chegarem ao local viram Todd ao lado da mulher, por entre umas ervas. O tubo de metal que tinha atingido Barbara ao lado do carro estava também ele no meio das ervas no chão. Era um tubo enorme em metal galvanizado de cerca de 1,35 m de comprimento e 4,5 kg de peso. O carro estava parado na berma, mas a posição em que Todd deixou o carro era assim um bocadinho estranha. Pensem que têm de parar um carro de emergência numa autoestrada. Como é que o fazem? Simplesmente dirigem-se o mais à berma possível e param o carro, certo? Agora vejam a foto de como Todd Canhammer parou o carro na autoestrada. Estava perpendicular à estrada, com a traseira para a berma e o nariz do carro para a estrada. Os rodados da frente pareciam até meio levantados. Parecia estar a tentar fazer marcha atrás e o carro ter ficado preso em terra bastante abaixo do nível da estrada. Logo, os oficiais acharam toda a posição um pouco estranha. O motor do carro ainda estava, contudo, a trabalhar. De seguida, Todd segue para o hospital para também ele ser analisado e é também interrogado.
Barbara e Todd estavam casados há 25 anos, Barbara tinha 46, trabalhava como funcionária de uma cantina escolar na sua zona, onde era bastante elogiada e tida como uma pessoa bastante profissional, sempre pontual e que adorava o que fazia. Todd trabalhava numa empresa de embalamento, enquanto também fazia alguns pescados de reparações de vidros. Segundo a história de Todd, pouco antes das 8 da manhã desse dia, um caminhão de caixa aberta seguia na mesma rua que eles, na tal autoestrada M. Enquanto Todd conduzia o seu Toyota com a sua esposa ao lado pelo lado norte, o caminhão seguia na direção contrária, para o lado sul. E que de repente via um tubo de metal enorme a sair do caminhão e a bater no para-brisas ao seu lado, atingindo a esposa. Diz que ainda tentou bloquear o tubo com a mão para não a atingir, que é um bocado estranho, porque ele estava a conduzir, mas que não conseguiu. Acrescenta que imediatamente parou o carro na berma da estrada e que ainda teve de bater no vidro para conseguir retirar o tubo da mulher e do vidro. De seguida abriu a porta da mulher e retirou-a de lá. Diz que ainda tentou fazer uma massagem de reanimação durante uns 5 minutos e que só depois ligou para o 911. Então, segundo Todd, o tubo tinha vindo da parte traseira de um caminhão que seguia em sentido contrário ao dele, o que já de si só é um trajeto bem esquisito para um objeto fazer ao cair. Basicamente, o tubo teve de sair da parte traseira do caminhão, atravessar a estrada, passar pelo lugar do Todd motorista e bater só no outro extremo, na Barbara, ao lado dele, do lado do copiloto. Fez um percurso em cruz. Muita gente compara esta cena, e com muita razão, a uma cena saída de um filme do Final Destination, que é uma série de filmes de terror, em que acontecem, assim, cenas bem bizarras e nada prováveis e os cenários são sempre muito fatais. Um oficial ainda pergunta para onde o casal se dirigia quando se deu o acidente e Todd disse que ia a um local para arranjar, curiosamente, um para-brisas de um caminhão de um conhecido que estava partido com uma fenda. Estranha também esta história, já que o acidente aconteceu pouco antes das 8 da manhã e Barbara tinha de estar no trabalho às 8 em ponto. Mas, segundo o marido, às sextas-feiras ela podia chegar mais tarde e não havia qualquer problema, embora nenhuma das colegas de Barbara tenha dito que ela alguma vez o fizesse. Já no hospital viram que não só Todd estava cheio de sangue da esposa por ter estado a fazer a reanimação e também a carregá-la e tudo isso, mas também ele tinha sido magoado do acidente. Estava cheio de arranhões no peito e pescoço e os nozes dos dedos de ambas as mãos estavam particularmente ensanguentados e magoados, assim como bocados de pele parecerem faltar ali. Todd afirma que as mãos estão naquele estado porque ele teve de empurrar o vidro para-brisas para tirar o tubo que estava na sua mulher, e os arranhões justificou-os que, como ele trabalhava com vidro e em substituições de vidros, é muito normal arranhar-se. De novo, tudo um bocadinho esquisito. Porque é que simplesmente Todd não puxou o tubo de metal do lado de fora para o retirar, em vez de se aleijar e bater no vidro para-brisas do lado de dentro? Então, com todo este enredo, a polícia, que esperava chegar e encerrar logo o caso de um trágico e assustador acidente, depara-se com outra coisa totalmente diferente. Um estranho acidente parece estar a dissimular o que pode ter sido um assassinato premeditado. Para as autoridades, muitas coisas não batiam certo e tornavam Todd Canhammer numa pessoa muito suspeita. O facto de serem quase horas de Barbara estar no trabalho e estarem a quilómetros de distância e ainda a dirigirem-se para mais longe, ou seja, iriam demorar muito tempo. Além disso, ela nunca se atrasava, segundo as colegas. Também como o carro estava parado na estrada, toda a história e trajetória do tubo de metal, os ferimentos dele, principalmente os cortes pelo pescoço e peito, que pareciam mais padrões de arranhadelas de unhas do que cortes feitos por vidros. Além disso, pareciam bem recentes, não de algum tempo atrás, de trabalhos que ele fazia. Também em toda a parte, como ele diz que tirou o tubo da mulher, enfim. O acidente em si já era estranho, e ainda mais tudo o que o envolvia, e a polícia já sabe que tanta coisa estranha num episódio só tem obrigatoriamente de ser investigado. A polícia queria primeiramente encontrar algum tipo de imagens de câmaras de vigilância da autoestrada que, por acaso, até pudessem comprovar todo o acidente, até por uma questão de seguros. Pelos vistos, se algum tipo de material sair de um caminhão e bater diretamente num outro veículo, a culpa é do motorista do caminhão porque estaria a conduzir demasiado perto da via contrária.
Mas se a carga sair de um caminhão, bater no chão e só depois bater num outro carro, a culpa é do caminhão ou do fabricante do caminhão. Segundo a versão de Todd, o tubo saiu do caminhão e bateu diretamente no seu carro. Então, este motorista estaria em sérios problemas e teria de ser culpabilizado pelo acidente. As câmaras poderiam ajudar a saber não só qual seria o caminhão, como também ajudar na identificação do seu motorista. Infelizmente, Barbara morre mesmo no dia seguinte devido a todos os ferimentos e uma enorme perda de sangue. E este motorista teria mesmo de ser encontrado e responsabilizado pelo homicídio de uma pessoa. Foi aqui que as autoridades conseguiram localizar o Wild Wings Ranch, ali na zona, um centro hípico com aulas a cavalo e outras coisas. Nas câmaras de segurança do centro consegue-se perfeitamente identificar 4 veículos que passaram por aquela zona entre as 7h20 e as 8h30 da manhã do acidente. Consegue-se ver o carro Toyota em que Todd e a mulher seguiam, mas nenhum caminhão como o que o Todd sempre descreveu apareceu. Todd descreveu o veículo como um flatbed truck, que é uma espécie de caminhão sem caixa na parte de trás, e tudo o que as autoridades conseguiram ver nas câmaras foi caminhões com coberturas a tapar e a proteger as cargas que transportavam, ou seja, nada sairia a voar desses caminhões. Mas, lá está, nada do tal caminhão descrito por Todd. Também ao analisarem a cena verificaram que a mala do carro de Todd tinha sido aberta depois de ele ter parado o carro naquele sítio, isto porque a erva, que era muito alta, estava entalada entre a porta e a mala na parte de dentro, coisa que ele nunca tinha mencionado fazer em todo o seu relato do acidente. Abrir a mala. Ao investigarem o carro de Todd, também analisaram sangue no interior, assim como sangue de Barbara no pneu traseiro do carro. Mas ainda algo mais não batia muito certo. No vidro para-brisas, além do buraco feito pelo tubo de metal entrar, há uma outra moça ao lado também com uma forma redonda mais para o meio do vidro. Ou seja, há 2 zonas de impacto no vidro. Ainda se vêem vidros no banco do copiloto, mas não na porta, o que também é curioso porque se Barbara estivesse sentada no banco quando foi atingida, que seria toda a história de Todd, os vidros viriam para cima dela, não ficariam no banco, mesmo quando Todd a arrastou para fora do carro. E quando as autoridades chegaram ao local, a porta do lado do passageiro estava aberta. Havia também vidros na caixa de velocidades, como muitos peritos dizem que nunca estariam naquele preciso local se o carro estivesse em movimento, só se estivesse parado. Isto porque em carros automáticos, como a maioria dos americanos são, a caixa de velocidade geralmente só tem 3 funções e posições, que é travar, andar e marcha atrás. Se pensarmos por 1 minuto em outra hipótese de Todd para o carro, tira Barbara para fora por alguma razão, deixou a porta do lado do copiloto aberta, pega num tubo de metal da mala e atira-o uma primeira vez ao vidro mais a meio e não perfurando o para-brisas, e depois, uma segunda vez, já com sucesso, espalhando vidros para o banco do passageiro que estava vazio e nada de vidros na porta porque esta estava aberta. Mais estranho de tudo, não há sangue no tubo de metal. A prova mais irrefutável de todas veio com a autópsia de Barbara. Na autópsia conclui-se que Barbara tinha pancadas na cabeça e pescoço que provocaram fraturas cranianas. Parecia haver cortes na cabeça e cara, como na testa, os lábios dela estavam extremamente inchados e pisados, bochechas e também na parte de trás do pescoço. Tinha ainda fraturas no nariz. Ainda mais estranho era que Barbara tinha muitas unhas partidas e as que restavam continham ADN do seu marido, Todd Canhammer. Não restavam muito mais dúvidas às autoridades. Que tubo poderia ser este que, em vez de, ao cair em cima de uma pessoa e a empalar no local, fez vários cortes na cara e cabeça da vítima, inclusive na parte de trás da sua cabeça? A polícia ainda faz testes e experiências com tubos de metal e a cena do acidente, simulando a tal queda do tubo, e chegaram mesmo a tentar atirá-lo com força, mas este nunca cai do lado do copiloto. Com sorte consegue chegar no máximo ao lado do motorista e ainda com muita sorte consegue chegar ao meio do para-brisas, mas nunca fazendo um percurso em cruz e chegar ao outro extremo do lado do copiloto. O tubo em si também era uma peça bastante curiosa. Como disse, não havia sangue, mas parecia um tubo que já tinha sido usado em canalização, assim, já que continha resíduos alaranjados que pareciam de ferrugem numa das extremidades, que para mim também já é algo um bocadinho estranho. Geralmente um caminhão que transportaria assim uma carga seria de produtos novos
não usados, certo? Mais esquisito ainda é quando a polícia descobre os mesmos resíduos alaranjados de ferrugem do tubo no interior da mala do carro de Todd Canhammer. Quando se pensa que mais nada pode aparecer para enterrar mais Todd e a sua história, eis que se descobre que 2 amigos e colegas de trabalho de Todd seguiam atrás do seu veículo no dia do acidente e confirmam que até falaram com ele por telefone por volta das 7h47 da manhã. Passaram também pouco depois na zona em que o veículo estava parado e que até reduziram a velocidade para ver o que é que se passava, mas dizem que só viram a porta do copiloto aberta e que não viram ninguém, então pensaram que eles tinham parado por uma razão secundária e seguiram em frente. Quando a polícia pergunta se não acharam estranho o carro ter o vidro para-brisas partido e se não se preocuparam aí, ao ver isso, um deles pergunta: qual vidro partido? O vidro não estava partido quando nós passamos pelo carro. Ou seja, estes amigos viram o carro estacionado com o vidro para-brisas intacto. O motivo da viagem de carro também é facilmente desmentido quando as autoridades falam com o suposto conhecido de Todd a quem ele ia arranjar o para-brisas nesse dia, e ele diz que só lhe tinha falado que o vidro de um amigo seu precisava de substituição, mas que nada tinha ficado combinado ou que era certo de acontecer. Apesar de todas estas incongruências, Todd Canhammer continua a dizer que é inocente e que foi tudo um acidente esquisito e trágico. A família de Barbara acredita piamente em Todd. Mesmo assim, pouco tempo depois e com tantas evidências contra ele, Todd Canhammer é detido como sendo suspeito de ter assassinado a sua esposa Barbara e ter tentado dissimular o facto com a invenção de uma elaborada história de um suposto acidente trágico. No ano seguinte, em 2017, deu-se o julgamento de Todd. A principal teoria da acusação era que nada na versão contada por ele fazia sentido. E em alternativa ao tal acidente trágico, o que tinha verdadeiramente acontecido foi que Todd espancou a sua esposa Barbara até à morte, inventando depois o acidente para encobrir o facto. Quase tudo o que eram provas forenses corroboravam mais ou menos esta versão. A defesa de Todd, por outro lado, mantinha a versão do acidente, que, apesar de inacreditável, se tinha dado de facto. A falta de provas materiais convincentes a esta versão foi substituída por testemunhos de amigos e família do casal, que sempre testemunharam em tribunal que Todd era uma pessoa amável, prestativa e cuidadora. A defesa tentou ainda desacreditar alguns pontos-chave negativos das provas materiais, como a falta de sangue no tubo, que poderia dever-se ao facto de ter estado a chover naquele dia e a chuva teria então eliminado o sangue do tubo. Mas também não tiveram muito sucesso, por isso mesmo não foi à toa que a defesa quase nem tocou nas provas materiais de ADN do suposto crime. Todd ainda depôs a seu favor em tribunal. Se quiserem ver esta parte do julgamento, eu aconselho vivamente, porque algumas coisas são assim muito ridículas, como quando lhe perguntam se tinha a morada da tal pessoa a quem ele se dirigia para substituir o vidro para-brisas, e ele diz que não, do género. Ele ia substituir um vidro para-brisas de alguém que ele nem sequer tinha a morada. Estava a conduzir-se em Rome. A defesa ainda frisou a falta de motivação para o crime, ninguém tinha conhecimento de o casamento dos dois ter algum tipo de problema. Todos diziam que o casal se dava bem e Barbara nunca tinha dado sinais de estar a passar por algum problema em casa. A família de Barbara, lentamente, ao longo do julgamento, foi desacreditando na história do acidente e vendo Todd com outros olhos. Infelizmente, também os filhos do casal. Depois de 9 dias do julgamento, em dezembro sai a sentença. Todd foi condenado por homicídio em primeiro grau da sua mulher Barbara a prisão perpétua, com possibilidade de sair em liberdade condicional depois de 30 anos, muito devido ao facto de Todd não ter qualquer tipo de antecedentes criminais. No fundo, não se chegou a nenhuma conclusão de um motivo impulsionador do crime. Basicamente, Todd foi condenado por ter mentido, porque toda a teoria do acidente não batia certo. Além disso, também ficou no ar a pergunta: se o tubo não tinha sangue, qual foi também a arma do crime? Barbara tinha cortes, não pode ter sido tudo com as mãos de Todd, digo eu. Em fevereiro deste ano, o novo advogado de Todd pede um novo julgamento num documento com 228 páginas, dizendo que o primeiro deve ser invalidado por falhas técnicas na realização do mesmo e que a defesa não conseguiu dar todas as provas que queria em defesa de Todd e da teoria do acidente. Hoje em dia, Todd Canhammer ainda cumpre pena no estabelecimento prisional de Dodge Correctional Institution em Oppon, no estado do Wisconsin. E é este o vídeo de hoje. Não sei se vocês já conheciam esta história. Eu
também desde que eu vi fiquei sempre assim muito confusa, porque de facto a história do acidente não faz sentido nenhum, mas também quando é que Todd conseguiu assassinar a mulher? Porque se os amigos passaram de carro e viram o carro ali parado e foi tipo uma diferença de minutos, que acho que nas câmaras de vigilância vem o carro do Todd a passar e pouco depois passa uma ambulância, ou seja, demorou mesmo muito pouco tempo a chegar ajuda ao local. Ele tinha estado muito pouco tempo sozinho naquele sítio onde o carro estava parado com a mulher. Então, quando é que ele a matou? Ele não pode ter conduzido e matá-la ao mesmo tempo. Será que a matou em casa? Será que investigaram a casa dele? Não sei, é muito esquisito porque no fundo lá está, ele foi condenado porque foi apanhado numa mentira, porque o acidente não fazia sentido. Não havia caminhão, não havia alibi de para onde é que eles iam, não é? Ele não ia consertar uma coisa que ele nem sabia onde é que ficava. O tubo também não tinha sangue, quer dizer, se uma coisa cai no vidro, à partida eu penso que se calhar ia logo, sei lá, Barbara ia ter algum ferimento mais grave, sei lá, um buraco de onde entrou o tubo, mas não tinha nada disso, tinha imensos golpes, acho que eu vi 60 e tal golpes em todo o corpo, principalmente na parte de trás da cabeça. Convenhamos, é assim um bocadinho estranho, se ela estava sentada, como é que ia levar com vidros da parte de trás da cabeça. Ou seja, o acidente de facto não faz sentido. E porque é que também Todd iria inventar toda a história de um acidente se ele realmente não tivesse culpa por isso? Eu acredito que por causa da invenção dele desta história, ele realmente tenha assassinado a mulher. Só não sei porque é que ele não tentou inventar uma história um bocadinho mais credível. Não sei, um acidente de carro normal teria sido um bocadinho mais credível se ele atirasse o carro contra uma árvore, qualquer coisa. No entanto, que eu saiba, não havia nenhuma motivação de, por exemplo, as apólices de seguro, que um membro do casal assassinou o outro para ficar com dinheiro. Acho que não havia nada nesse género. Acho que eles nem sequer estavam endividados, não havia nada de motivo. A Barbara nunca se tinha queixado de haver violência doméstica ou coisa do género. E como é que ele parte logo para a matar? Não sei, deixem nos comentários as vossas teorias, as vossas opiniões. É uma personagem bem caricata, este Todd. Tem uma voz muito fina, mas ao mesmo tempo pode estar a dizer uma grande mentira, como aquilo de não saber onde é que fica a morada do que ele vai consertar, mas está super convicto. Deixem então nos comentários o que é que acharam deste caso. Não se esqueçam também de deixar o vosso like se gostaram do vídeo e subscrever ao canal se ainda não estiverem. Digam também nos comentários ideias de vídeos e casos que queiram ver aqui também no canal. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!